Graça e paz, queridos. Essa é a aula número 3 da Escola Bíblica Dominical Online, com o tema Entendendo a Graça de Cristo. E hoje a gente vai caminhar a entender o que era requerido do homem, tanto na antiga como na nova aliança. O homem conseguiu cumprir isso? Não conseguiu? Então esse é o entendimento que eu quero trazer na aula de hoje para que você cresça e amadureça no Senhor com respeito à graça de Cristo. Eu peço que você ajude esse canal, se inscreva, compartilhe, curta, envie para os amigos. Eu creio que essa palavra, além de informação, muito mais do que informação, é uma revelação dos céus a respeito da palavra de Deus, do entendimento correto a respeito da graça. Então, tanto na antiga como na nova aliança, o que era requerido do homem era a obediência, era que ele fosse santo. Em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 15 ao verso 16, vai falar assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. A gente tem na antiga aliança, na lei mosaica, em Deuteronômio 28, maldições decorrentes da desobediência e bênçãos decorrentes da obediência. E aqui na nova aliança nós temos também um chamado para essa vida de obediência, consequentemente uma vida de santidade. Então, o padrão da antiga e da nova era requerer do homem a obediência. Só que, como a gente bem sabe, Adão pecou, ficou destituído da glória de Deus, e ele viu que estava nu, e ele passou a se reproduzir na terra com a natureza do pecado. Agora ele é um homem carnal, ele tem em alta a sua vontade carnal, e em Romanos 7 vai dizer que a lei é espiritual. Então, como é que um homem carnal vai cumprir um mandamento que é espiritual? Que comunhão há entre luz e trevas, entre carne e espírito? Já que Adão, agora com a natureza corrompida, e ele se multiplica sobre a face da terra, e a lei chega por meio de Moisés e requer do homem uma obediência. Como é que esse homem vai cumprir agora a lei que é espiritual? Não tem como. O caráter da lei é evidenciar ao homem que ele é pecador, que ele é falho e que ele necessita de alguém que cumpra a lei no meu e no seu lugar. A lei não mudava a natureza do homem. A lei dada por Moisés evidenciava que o homem era falho, que ele era doente, fraco, espiritualmente falando, que ele estava distante de Deus. Salmo 58, verso 3, vai falar que o ser humano já nasce em pecado. Então, o ser humano já vem com esse defeito de fábrica, com a natureza corrompida pelo pecado. E em João 3, o próprio Senhor Jesus vai falar da necessidade de nascer de novo. Ele fala para Nicodemos, que é o mestre da lei, fala: Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele não entende, aí Jesus fala: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, agora, na dispensação da graça, por meio da ressurreição de Cristo, nós podemos ter em nós a natureza de Deus, e porque temos a natureza de Deus, podemos subjugar a vontade da carne e aí sim andar uma vida de santidade. No primeiro passo da santificação, que é chamada de santificação inicial, que é a justificação, nós somos livres da condenação do pecado. E esse é o ato de passar pela porta, que é o Senhor Jesus, a porta estreita. E agora nos é apresentado um caminho estreito. O caminho é a jornada de vida cristã nessa terra, chamada de santificação progressiva. É uma vida de santidade, uma vida de obediência à palavra. A obediência não é a finalidade, mas a obediência é a causa. Porque Cristo Jesus fez por mim primeiro, quando eu ainda estava desgarrado do rebanho, quando eu era inimigo de Deus por causa de uma questão de natureza. Ele rasgou o véu de cima a baixo, por eu entender essa obra dele na minha vida, que eu recebo por meio da minha fé. Então eu correspondo a Deus em obras. E as obras são evidenciadas agora nessa santificação progressiva, nesse caminho, nessa jornada de vida cristã. Então a gente viu que tanto na antiga como na nova aliança, Deus requeria do homem a obediência e consequentemente uma vida de santidade. Porém, com o novo nascimento, agora que nós nascemos de novo, possuímos o espírito regenerado, lavado, redimido,
que acontece? O nosso espírito ele é transformado, mas o nosso corpo, as nossas emoções continuam as mesmas. E Paulo vai falar em Romanos 7 sobre a dualidade que há entre a carne e o espírito. Ele vai falar que há uma guerra no seu corpo, com a lei do pecado e da morte, e com a sua razão, que o bem que ele quer, ele não faz, mas ele faz o mal que não quer. E ele vai falar em Romanos 7, no finalzinho ali, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, note que há sim um embate da velha criatura com a nova. Então, nós somos chamados, através do novo nascimento, a colocar em alta a mentalidade do Espírito, a uma vida de santidade, a andar nessa nova realidade de vida. Então, por isso que nós somos livres do poder do pecado, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque agora somos capacitados por uma questão de natureza, no novo nascimento, a cumprir o mandamento que é santo. Em Gálatas 5, verso 17, vai dizer que há uma guerra entre a carne e o espírito, entre o espírito e a carne, porque são opostos entre si. Mas eu queria trazer a boa nova, a boa notícia. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, vai dizer que nós somos agora, nascidos de novo, participantes da natureza divina. E esse é o grande privilégio, é ter em nós a natureza do próprio Deus, a natureza do Criador do universo, a natureza do Todo-Poderoso. Agora habita dentro de nós. Por isso somos capacitados a andar uma vida de santidade. Em 1 João capítulo 3, verso 9, vai falar que nós somos, nós viemos da divina semente. E essa palavra semente no grego quer dizer sêmen, de mesma natureza, de mesma essência. Ou seja, nós temos em nós, falando um pouquinho do português claro, o DNA dos céus no nosso espírito. E porque temos o DNA dos céus, temos uma capacitação também sobrenatural. Romanos 7, verso 15, Paulo é muito enfático a respeito do duelo da carne e do espírito. Mas em Romanos 8, do verso 3 ao verso 4, diz assim: porquanto que fora impossível a lei, porque estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Condenou no próprio Senhor Jesus, na carne de Cristo, o pecado, a fim de que o preceito da lei, qual é o preceito da lei? A obediência, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Então Jesus, ele teve em si a natureza carnal, ele teve em si a natureza de um homem comum. E o capítulo 1 de João vai falar sobre a genealogia de Jesus, ou seja, ele era um homem mortal que experimentou das mesmas tentações que nós experimentamos, mas porque ele tinha dentro de si a natureza de Deus, ele 100% homem, 100% Deus, ele podia sobrepujar a vontade da carne. Ele foi tentado em tudo, mas nunca pecou. E nós temos agora essa natureza habitando plenamente dentro de nós. Volto a dizer, no novo nascimento, nós não vamos trocar de corpos, nós não vamos trocar de emoções, mas o nosso espírito é recriado e somos um com o Espírito de Deus. E a palavra vai falar que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Então esse é o testemunho interior, o testemunho que somos filhos, pertencemos à família de Deus. Então da lei para a graça, a gente vai ver que a obediência ela subiu de nível. Antes era só não matar, agora eu não posso mirar contra meu irmão. Antes era olho por olho, dente por dente, agora eu não posso, eu tenho que dar outra face, eu tenho que caminhar a segunda milha, eu tenho que perdoar 70 vezes 7, então o padrão subiu. Antes, na lei de Moisés, era permitido dar carta de divórcio. Em Cristo Jesus, não. Ou seja, o padrão da lei está mais alto. E o que vai fazer com que o homem agora cumpra a lei em Cristo Jesus? Justamente o fato desse homem trocar a natureza. O que a lei mosaica não podia fazer, que é trocar a natureza do homem, Cristo Jesus fez através da sua ressurreição, na dispensação da graça, tornando o homem parte da família de Deus. O homem se torna um ser espiritual vivo, e espírito com espírito há relacionamento.
Por isso que temos hoje o testemunho interior que somos filhos de Deus. Amém? Hebreus 7:12 vai falar que quando há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. O sacerdócio era da ordem de Levi, agora o sacerdócio é da ordem de Melquisedeque em Cristo Jesus. E não dá tempo de falar sobre Melquisedeque, mas ele foi rei e sacerdote de Salém. Cristo Jesus é nosso rei e sumo sacerdote. Melquisedeque apontava para o sacerdócio de Cristo, que não tinha começo nem fim de dias. E o próprio Senhor Jesus, que não tem começo nem fim de dias, que é eterno, ele é o sumo sacerdote de uma nova aliança, estabelecida em superiores promessas. Por isso que ficou mais difícil, aparentemente falando, mas existe uma graça capacitadora, empoderadora, a nos guiar, a nos dirigir a uma vida de obediência, contanto que venhamos a nos despir do velho homem, a jogar fora a velha natureza e a nos revestir do novo homem. Amém? Em Romanos 8, ainda vai falar que a lei era débil, fraca. Por quê? Por causa da questão de natureza. A lei não aperfeiçoava o homem não podia cumprir a lei na sua totalidade porque ele era um ser carnal, tentando cumprir um mandamento que é espiritual, não tinha compatibilidade. Mas na graça, na dispensação da graça, o homem tem a sua natureza trocada, e a gente vê isso em João 3. A graça empodera o homem para não pecar. 1 Coríntios 10, verso 13, vai dizer que a tentação é humana, que não vai vir tentação que não possamos suportar, e que Cristo Jesus nos fortalece no meio da tribulação. Ou seja, o próprio Deus que nos justifica, troca a nossa natureza, nos chama para uma vida de santidade, é o próprio Deus que nos capacita a andar nessa vida de santidade, nessa vida de obediência. É possível sim andar em santidade. Romanos 8 vai falar que devemos colocar em alta a voz, a vontade do Espírito, em detrimento da vontade da carne. Então a gente vê que a lei, ela nos serviu de tutor para apontar até Cristo. A lei nos serviu de aio até Cristo. Gálatas 3, verso 24. A lei apontava era a sombra dos bens vindouros. Agora em Cristo Jesus, Cristo, ele é o cumprimento dessa lei. Amém? Mas vai chegar um tempo em que, e eu chamo de santificação final, que é a glorificação dos corpos. Romanos 8, ainda no verso 17 ou 23, vai falar que ora, se como somos filhos de Deus, somos também herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Ou seja, aqui fala da glorificação do corpo, em que esse corpo mortal será um corpo imortal, que esse corpo perecível será um corpo imperecível, será um corpo glorificado, chamado outrora, agora, de corpo de humilhação, será um corpo de glorificação. Em Filipenses, capítulo 3, verso 21, fala assim: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, ao corpo da glória de Cristo, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar a si todas as coisas. Ou seja, esse é o estágio final da santificação, a glorificação dos nossos corpos. 1 Tessalonicenses 4, do verso 16 ao 17, vai falar assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados. Essa transformação é justamente a transformação do corpo, de um corpo hoje mortal para um corpo imortal, um corpo glorificado, para o encontro do Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o nosso Senhor. Então o Senhor, Deus, ele é um Deus que nos justifica, nos capacita agora para andar em obediência, nos chama para a obediência, nos capacita para a obediência, e é uma promessa futura da glorificação dos corpos. Nesse processo, nessa santificação final, na glorificação, nós vamos ser livres da presença do pecado. Na justificação, sou livre da condenação. Na santificação progressiva, que é a jornada de vida cristã, eu sou livre do poder do pecado, porque eu posso colocar agora a obediência em alta através de uma vida no Espírito. Então eu sou livre do poder do pecado. E na glorificação dos corpos,
no arrebatamento da igreja, ao encontro do Senhor nos ares, nós seremos livres da presença do pecado. Então, qual é a prática de tudo isso? Efésios 4, do 22 ao 24, vai falar assim: subjulgai os feitos do corpo, despir-se do velho homem e revestir do novo. Isso é uma tarefa minha e sua, mas que somos capacitados pelo próprio Deus a tomar essas iniciativas. Mas a iniciativa vai ser sempre nossa. Colossenses 3, verso 5 fala assim: fazei morrer os atos do vosso corpo, fazei morrer a vontade carnal. Romanos 12 fala em oferecer os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável e perfeito a Deus. Ou seja, é aniquilar a vontade carnal. E qual uma dica que eu dou para fazer isso? As disciplinas espirituais: jejum, oração, leitura da palavra, oração em línguas, meditação na palavra, são práticas espirituais que vão fazer com que o espírito fale mais alto do que a carne. Então, o mesmo Deus que nos chama para uma vida de santidade é o Deus que nos capacita por meio de uma graça empoderadora, capacitadora a viver essa vida de santidade. Romanos 8, verso 16 vai falar que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Hebreus 4, do 14 ao 16 vai falar assim: temos um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas, pois foi Cristo, ele mesmo, tentado em tudo. Então, Cristo Jesus, ele se compadece de nossas fraquezas e nos ajuda. Judas 1, verso 4 fala assim: Deus nos guardará de tropeçar. Existe uma graça de Deus que nos capacita a andar nessa vida de santidade. Então, a gente tem 3 estágios da manifestação da graça. A inicial, que é a justificação, que é a conversão, que somos lavados, regenerados, nascidos de novo, que é a porta, que é tido por Jesus como a porta. Agora temos também a santificação progressiva, que enquanto estamos aqui, nessa jornada de vida cristã, que é o caminho apertado, e existe uma graça para andar nesse caminho, para não cair. Hebreus 4, no verso 16, vai falar que acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, para achar graça em ocasião oportuna. A graça em ocasião oportuna não é somente para levantar o caído do pecado, mas também para não pecar, para evitar o pecado. Então, existe sim um poder de Deus em nós que nos capacita a essa nova vida, essa vida de santidade. Mas vai chegar um tempo na glorificação dos corpos, que é a santificação final, em que seremos totalmente livres da presença do pecado. O pecado não vai ter mais um poderio, senhorio neste mundo, porque a presença dele será aniquilada, porque vamos ter um corpo igual tem o próprio Senhor Jesus, um corpo de glória. Amém? Em Tito 2, do verso 11 ao verso 13, para terminar, eu queria ler com você: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, que a gente tem a santificação inicial, a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades, as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Aqui nós temos a santificação progressiva, que é a vida de obediência e santidade na palavra. Guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aqui nós temos a santificação final. Então, em Tito 2, do verso 11 ao verso 13, a gente vê as etapas da vida de santificação, a inicial, a progressiva e a final. Eu queria que você entendesse isso, para que você não seja enganado por todo tipo de doutrina e viesse viver uma vida cristã com revelação na palavra de Deus. Amém? Então que essa palavra seja muito mais do que informação, mas revelação do alto sobre a sua vida.